Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja você nesse dia. Hoje é domingo, é um dia que as pessoas dizem que é o primeiro dia da semana, né? Então, que seja esse primeiro dia da semana, que você descanse bem hoje, que amanhã é segunda-feira, para você estar firme e forte na presença de Deus, para você continuar a sua jornada, para você continuar sua luta do dia a dia que você sempre faz, todos os dias sua jornada de trabalho, no trânsito, no mar, você que é piloto de avião, que é aeromoça, não importa o trabalho que você faz, policial, motorista de ônibus, entregador, motoboy, não importa o tipo de trabalho que você trabalha, toda semana você tem sua jornada de batalha, sua jornada de luta, e que Deus abençoe esse dia de hoje e abençoe tua semana amanhã, para que você tenha uma semana abençoada e conquiste aquilo que você tem sempre pedido a Deus em oração. E junto aqui nós vamos estar sempre orando, intercedendo pela tua vida, para que Deus te guarde, Deus te livre e te proteja de tudo quanto for de ruim nesse caminho que você anda. Porque a gente hoje em dia não sabe mais com quem se encontra na nossa frente por aí, e a gente tem que pedir a Deus para desviar essas coisas do nosso caminho. E desviar a gente também, a gente se desviar do mal. Se a gente vê que o mal está ali, a gente sai por aqui e vai embora, não vai para cima não. Porque a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo, ele vai para cima e se prejudica, tá entendendo? Então, a gente tem que ser temente a Deus para não cair nessas armadilhas, nessas falcatruas do inimigo. Eu quero ler um salmo aqui, convidar você a louvar a Deus nessa manhã através do Salmo 150. O Salmo 150 não é uma palavra que vai abençoar você diretamente assim, Deus está mandando dizer isso, que vai fazer isso, não, ele tá convidando você a louvar ele, porque quando você louva a Deus, automaticamente as bênçãos dele descem sobre a tua vida também. O cabeçalho diz assim, o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Toda criatura criada por Deus, criatura chama criatura porque foi criação de Deus. Tudo que Deus criou, louvar a Deus. Passarinho não louva a Deus cantando, o animal na floresta, o elefante com o urro dele, o leão, todo mundo tem a sua maneira de louvar a Deus. Porque foi Deus que criou todas as coisas que respira nessa vida, que tem fôlego de vida, foi tudo Deus que criou. O nosso Deus, tá entendendo, irmão? Não foi os deuses, foi Deus, o Senhor dos Exércitos, o Rei do Céu, tá entendendo? Que criou esse planeta Terra aqui pra gente viver nele, estendeu ele sobre todo esse universo aqui, que está ao redor dele, pra gente contemplar de noite as estrelas, o sol, tudo a gente contempla com nossos olhos, porque a gente sabe que foi Deus que criou aquelas coisas ali. Então aqui no Salmo 150 ele fala assim no capítulo, no versículo 1, ó, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. O teu santuário hoje pode ser a igreja, pode ser o quarto na tua casa, pode ser você aí dentro do seu carro, na sua empresa, no seu cantinho de oração aí. Louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor. Abra sua boca, cante, louve. E louvar a Deus também, pronunciando as palavras de Deus para outras pessoas que precisam de ouvir uma palavra de Deus. Porque tem muita gente, irmão, que tem tanta tristeza, tanto problema dentro dele armazenado e ele não sabe, vai conversar com uma pessoa, sai pior do que quando conversou, do que quando chegou. Então você tem que ter uma palavra de fé, uma palavra de carinho, uma palavra de libertação, para tirar esse peso que a pessoa está carregando dentro dela, tá entendendo? E só uma palavra, uma boca que tem o louvor de Deus, que tem a graça de Deus para levar essa palavra no coração daquela pessoa e libertar ela. Porque Paulo, escrevendo a epístola, Paulo disse que a tua palavra seja temperada com sal, para que quando aquelas pessoas que ouvir você falar, elas recebam vida através da palavra que sai da tua boca. A palavra da gente tem que ser temperada, por isso que Jesus falou que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, tá entendendo? Então, aonde a gente chega, irmão, a gente tem que iluminar as pessoas, a gente tem que temperar a vida dela com esse sal de Deus, com essa presença de Deus, que é para ela se sentir paz, sentir alegria na vida dela. Onde você chegar tem que levar paz, não leve problema, contenda, discussão para a vida de ninguém mais não.
Porque tem gente que só sabe sair fofocando da vida de um, da vida de outro, levando, armando contenda ali, armando contenda, semeando contenda, irmão, da vida dos outros. Então, não seja assim não, seja uma pessoa que leva paz, que leva alegria nos lar, que leva alegria onde você chega. Que Deus quer te usar para isso. No verso 2 diz assim, ó, louvai pelos seus atos poderosos, louve a Deus pelos seus atos poderosos. Louvai conforme as excelências da sua grandeza, tá entendendo? Louve a Deus pelos atos poderosos que Ele já fez na tua vida, está fazendo e vai continuar fazendo. E pela beleza da grandeza dEle, porque o nosso Deus é grande, irmão. Você consegue enxergar o final do universo? Então, se você não consegue enxergar o final desse universo que a gente vive nele, você também não vai enxergar nunca o tamanho de Deus, porque Ele é muito grande. Ele cobre todo esse universo, todo o céu, toda a terra, Ele enche tudo, porque a presença dEle está em todo lugar. Nos 4 cantos da terra, Deus está com a presença dEle. Onde você estiver, você pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Japão, na China, aonde você estiver e clamar a Deus, Deus está ali com você. Ele nunca vai deixar você sozinho. Você não precisa carregar Ele numa sacolinha, você carrega Ele dentro do seu coração aqui, a presença de Deus dentro do seu coração. No verso 3 diz assim, louvai com o som de trombetas, louvai com saltério e harpa, louvai com adofe e flautas, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, tá entendendo? Então louve a Deus com flauta, louve a Deus com qualquer tipo de instrumento que você está aí, seja uma guitarra, seja um saltério, seja qualquer instrumento de corda, de violão, você com a harpa, tá entendendo? Louve a Deus, exalta o nome de Deus, diga que Ele é grande, diga que Ele é majestoso, é misericordioso, é bondoso, tá entendendo? Que Ele é o Deus da tua vida, que sem Ele você não é nada nessa terra aqui. Se não for a presença dEle na tua vida para te livrar, para te guardar e tirar dos teus caminhos as coisas mal, as coisas que não prestam, a gente não somos nada, irmão, porque a gente não vê o mal, não. O mal, ele é um espírito e a gente não vê ele, não. Quem vê ele é o anjo de Deus que anda ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que respeitam a palavra de Deus. A gente não sabe de onde vem o mal, mas Deus sabe. Se ele estiver vindo na tua direção, Deus te desvia dele, Deus te livra. Porque Deus vê e Ele guarda e protege aqueles que temem a Ele. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai com símbolos astos. Glória a Deus. Louvai-o com símbolos de sonoros. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai-o com símbolos sonoros. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele está dizendo aqui. Tudo. Quando ele fala tudo, é tudo que tem fôlego, que respira, porque foi Ele que deu vida. O diabo não tem vida para dar a ninguém, ele dá vida para ninguém. Quem dá vida é Deus. Deus criou todas as coisas, irmão, mas o inimigo criou só uma coisa, a mentira. Ele é pai da mentira, a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Então a mentira, a falsidade, a traição, a covardia, tudo isso é arma do inimigo, é arma da morte, é arma do mal. Então você não pode ser uma pessoa falsa, não pode ser mentirosa, porque se você mentir, a gente pode mentir sem saber que está mentindo, se a gente falar uma coisa, às vezes falta 1 minuto para as 10. A pessoa pergunta se olha para o relógio 10 horas, então você não afirmou que era 10 horas certo, porque ainda falta 1 minuto. Com 1 minuto acontece muita coisa, você sabe disso. Então isso não é uma mentira que vai levar você à destruição, vai levar você ao pecado, não, porque você estava ali, olhou, falta 1 minuto para as 10, mas a pessoa perguntou, você, 10 horas. Mas às vezes não deu 10 horas ainda. Tá entendendo? Mas é coisa que acontece na vida do ser humano, é falha que o homem tem. O homem também não pode ser aquele cara querer ser no pé da letra, não, porque ele não é, ele é falha, ele vai sempre falhar em uma coisa ou noutra. Então a gente tem que pedir a Deus sempre sabedoria para não cair nas acusações do inimigo. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Comece a louvar a Deus nesse dia, comece a agradecer a Deus pela a bênção, pela vida, pela sua dormida, pela sua comida, pelo seu trabalho, pela sua família. Comece a agradecer a Deus pelo teu vizinho que está ao teu redor, pelas pessoas que você vive no meio dela, no meio da tua empresa, do teu trabalho, do teu comércio. Comece a louvar a Deus e agradecer a Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar, que Deus não gosta de gente que murmura. Por mais que a situação esteja contrária contra a sua vida, diga que Deus pode. Tudo eu posso naquele que me fortalece, Paulo disse.
Tudo eu posso naquele que me fortalece, tá entendendo? Então, se a gente pode, Deus pode realizar tudo na nossa vida, irmão. Deus quer que você possa fazer as coisas com alegria na presença dele, que é para poder ele se agradar de você, que é para poder ele te abençoar. E o inimigo quer que você murmure, que você abra sua boca para murmurar, para reclamar, para duvidar da palavra de Deus. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que ser um filho de Deus, uma filha de Deus, abençoado para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Abençoe esse domingo para que você tenha um domingo abençoado aí, no meio da sua casa, do seu pessoal, onde você for hoje, nesse dia. Que Deus esteja com a mão dele estendida sobre a tua vida. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar essa palavra nessa manhã, meu Deus. Abençoe, meu Pai, essa pessoa aí no lugar que ela está agora, na cidade, na praia, no sítio, na chácara, na fazenda, no trânsito, no trabalho, Pai, onde ela estiver agora, Pai. Cobre ela com a tua misericórdia, Pai, dá livramento a ela de acidente, de assalto, Pai, de tudo quanto for de ruim nesse mundo, Pai. Guarda a vida dela, a família dela. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já pela vitória de cada um que entrou nesse vídeo para escutar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?